E aí, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Nós começamos a falar a respeito da evolução biológica, da evolução dos seres vivos. Fiz vocês entenderem, né, eu tentei fazer vocês entenderem que tipo de evolução é que a gente fala, que tipo de evolução é que deve acontecer para ser considerado processo evolutivo. Não é a evolução de um indivíduo, de um organismo isolado, isso daí é o desenvolvimento dele, a chamada evolução ontogenética. O que a gente fala e o que a gente tenta explicar e tenta entender com maior dificuldade é o desenvolvimento da espécie, ou seja, a evolução filogenética, a evolução do grupo. Então, quando a gente fala em evolução, não é a evolução de um indivíduo, é a evolução das populações naturais. Lembrando que população é um grupo de indivíduos de uma mesma espécie, ou seja, quem evolui é a espécie, certo? Não é o indivíduo que evolui, quem evolui é a espécie. Se for um indivíduo evoluindo de uma forma arbitrária, aí é para ser filme da Marvel ou da Warner, tá? Então, a gente está trabalhando aqui com a identificação do processo evolutivo, né? O que é que permite essa evolução. Só que como a gente trata a evolução como sendo um processo estudado por uma ciência ou simplesmente estudado, ele não pode ser dogmático e uma verdade absoluta. Então, qual é a diferença entre as crenças que a gente fala, né? A crença científica e a crença dogmática? É que a crença dogmática é uma verdade absoluta, irrefutável, e então você não tem como evidenciar que ele está certo e que está errado, porque ele não procura. Na ciência, a gente tem que ter evidências, certo? Então, por que a evolução realmente ela existe? Porque eu acho que ela existe? Não, eu tenho que ter uma prova para isso. Por isso que na aula anterior, que eu enviei para a turma, foi a respeito da evolução, dos fatores que identificam, as evidências que identificam a evolução. Então, a gente trabalhou com a evidência bioquímica, com a evidência anatômica, com a evidência dos fósseis, tá? Os fósseis que foram as mais importantes evidências, as maiores evidências que existiram. A gente tem agora, para complementar e reorganizar a escala de evolução, né? A filogenia dos grupos, a comparação bioquímica, né? A comparação de proteínas, comparação de DNA. A embriologia também foi utilizada, tá? As fases de desenvolvimento embrionário de indivíduos mais próximos evolutivamente, em que a origem é mais próxima, o ancestral é mais comum, é mais recente entre os grupos, então o desenvolvimento embrionário também é muito parecido. Quanto mais diferentes eles são, evolutivamente, mais diferentes são os estágios de desenvolvimento embrionário. Quanto mais semelhantes eles são, mais próximo vai ser esse desenvolvimento embrionário. Então, é interessante que a gente tenha essa postura para identificar como ou quais são as evidências que as espécies ou que a ciência tem para identificar que as espécies realmente elas evoluem. Beleza? Então, a gente ficou para comentar a respeito das teorias, tá? As teorias evolutivas. Lembrando que, por mais imprecisa ou inadequada que seja a teoria evolutiva, ou a falha que ela apresente, é sempre bom que a gente deve considerá-la como um fator importante para o estudo, tá? Para o desenvolvimento da ciência que a gente chama de biologia. Então, o grande problema no início dessa preocupação, ou dessa análise, é a grande força e o poder das religiões, de uma forma geral, sobre essa ideia evolucionista. Por quê? Porque se você tem, até um determinado momento, tá, ou em um certo momento histórico, um grande poder da religião sobre o pensamento do povo, tá, sobre o pensamento das pessoas, inclusive daqueles que fazem ciência, romper com essa ideia foi sempre algo muito brutal, principalmente para a pessoa que rompe. É sempre taxada como um herege, é sempre taxada como fora da sociedade, tá? Fica à margem do grupo. Então, foi para aqueles que começaram a pensar diferente, fora da casinha, como diz no ditado, eles sofreram problemas gigantescos, né? Pensar que a Terra não era o centro do universo foi uma coisa já extremamente complicada. Tá? Imagine identificar que os seres evoluem. Se os seres evoluem, eles não são criados de acordo com uma forma divina. Então, vai em encontro a um dogma poderoso que é relacionado com o cristianismo e
todas as suas vertentes religiosas, protestantismo, catolicismo de uma forma geral. Então, quando você tem esse embate ideológico, né, um teológico e outro científico, foi uma perturbação para quem começou a trabalhar com essas ideias. Então, o primeiro a ter uma evidência maior dentro desse contexto, tá, da ciência foi Jean-Baptiste de Lamarck. A gente vai tentar entender como é que ele explicava a evolução dos seres, mas o que importa é que ele rompeu a ideia do fixismo. A partir do momento que a ideia dele foi posta em prática, ou foi posta em discussão, identificou-se que realmente os seres haviam ou sofriam modificações durante o tempo. Lembrando que evoluir é sofrer modificações para adaptar-se às condições ambientais. Então, para que o indivíduo tenha maiores chances de sobrevivência e de reprodução. Então, o conceito de adaptação, ele participa de qualquer tipo de teoria evolutiva que a gente trabalhar aqui. Seja na primeira, na segunda, ou nessa que a gente tem para explicar a teoria evolutiva, certo? A evolução dos seres vivos. Então, o lamarckismo foi o primeiro. Em que se baseava essa teoria, né? Então, essa teoria, a teoria de Lamarck, então, a teoria de Lamarck, começar por ela. Então, a primeira ideia, a primeira teoria a ser trabalhada, que foi o lamarckismo. Deixa eu só colocar aqui, tá, gente? Para ficar legal para vocês. Vamos lá. Então, as principais ideias evolucionistas, né, aquelas que tiveram maior ênfase dentro desse pensamento da evolução dos seres vivos, foi, primeiro, Jean-Baptiste Lamarck, né, que a gente trabalha como o lamarckismo. O pessoal trabalha muito com o histórico do indivíduo, né, onde ele nasceu. Eu não gosto dessas ideias. A gente vai para a ideia dele. Tá? Ele que é do século XVIII, né, início do século XVIII, meados do século XVIII, ele trabalhou com duas leis para definir a sua teoria. A primeira lei é chamada lei do uso ou desuso, tá? Não i, mas o desuso, e a lei da transmissão das características adquiridas. Como é que ele explicava a evolução dos seres de acordo com essa ideia? Então, ele julgava que os indivíduos e os organismos, eles foram criados por uma forma divina, e que a partir do momento que eles foram criados, eles, para se adaptar, eles sofriam modificações. Mas qual era a causa dessa modificação e como é que ela acontecia? Então, ele trabalhava com o criacionismo, mas não trabalhava com o fixismo. Tá? Era a teoria evolucionista que estava em prática. Então, segundo ele, as espécies, de acordo com suas necessidades ambientais, e aí trabalhou muito principalmente com os animais, eles tinham a necessidade de usar excessivamente um determinado órgão, ou, quando não havia necessidade, ele também não usava aquele órgão. Então, pelo uso ou pelo desuso, o indivíduo passava a adquirir características. E a partir do momento que ele adquiria essa característica, essa palavra adquirir é extremamente importante dentro do contexto, mas às vezes ela é colocada como casca de banana, em algumas questões de vestibulares. Então, o indivíduo adquire a característica para utilizar um fator ambiental. Um exemplo, tá? O exemplo que ele trata, não só esse, né? Uma das ideias era das aves pernaltas, aquelas que têm as pernas muito compridas, e o exemplo de comparação que é colocado dentro desse contexto é a origem do pescoço das girafas. Então, por exemplo, pegando o pescoço da girafa para poder a gente entender, ele imaginou que, por exemplo, que uma girafa não tinha um pescoço tão grande como ela tem hoje. Então, como foi que ela passou a definir, como foi que ela passou a desenvolver essa característica? Em determinadas situações, o ambiente não favorecia alimento de forma suficiente para ela. Então, ela, para poder se alimentar bem,
em períodos de seca, onde geralmente as folhas se restringem às árvores, né, que têm raiz mais profunda, então conseguem armazenar mais água. Então a folhagem ficava verde e comestível só na parte superior. Então ela, para poder se alimentar, ela usava demais o seu pescoço e as pernas anteriores para esticar e conseguir capturar, conseguir pegar, coletar as folhas lá da parte mais alta da planta. Aí ela estica tanto que adquire a característica. Essa é a ideia dele, tá, gente? Por mais que pareça absurdo, mas era assim que explicava. A partir do momento que ela esticava, adquiria uma característica e transmitia suas características adquiridas para os filhos. Então, os filhinhos dela já nasciam com o pescoço longo. Tendo em vista essa ideia de pescoço, tá? Tem para a gente comparar aqui, existem falhas muitas falhas, na verdade, nessa teoria. Imagine uma determinada comunidade, uma determinada etnia africana, em que a beleza feminina é definida pelo tamanho do pescoço dela. Então, à medida que a menina vai crescendo, ela vai colocando umas argolas no pescoço para que o pescoço fique mais longo. Tá? A mulher passa com o pescoço muito longo, o cara diz, nossa, que mulher sexy. Tá? Então, o pescoço longo é o que define a beleza naquele grupo. Então, ela vai colocando os anéis. Bom, então ela vai colocando os anéis, arranja, encontra aquela sua alma gêmea, aquela coisa toda, e aí tem um filhinho. Mas o filhinho, quando nasce, como é que ele nasce? Ele nasce com o pescoço normal. Porque aquilo dali foi uma aquisição de característica, porque o ambiente foi forçando aquela modificação. O ambiente força a modificação, mas não força a alteração genética, porque qualquer tipo de modificação, para que ela seja transmitida, a gente já estudou o processo de reprodução todo e a genética. Toda característica para ser transmitida ela tem que ser uma modificação nos genes dos gametas e não na célula somática. Tá? Suponha a ideia de acordo com essa lei, se fosse verdade. O cidadão que está trabalhando lá cortou o dedo, ele amputou o dedo de alguma forma. Então, quando ele tiver um descendente, o descendente ia nascer sem o dedo. Olha que coisa injusta. Tá, gente? Não há. Então, de acordo com essa teoria, o ambiente vai forçar a mudança para o indivíduo adaptar, sobreviver e facilitar a sua reprodução. Tá? O ambiente força. Só que o ambiente forçando, o indivíduo pode até adquirir ou não, ou perder certa característica. Como, por exemplo, o vestígio da cauda na espécie humana, né, que é o cóccix. Então, tudo isso são características que não que entraram em desuso, segundo essa teoria, que o cara não usou mais, foi regredindo e desapareceu. Mas que, na verdade, existem outros fatores que a gente vai abordar para tentar entender qual foi ou qual é o fator realmente importante para isso. Então, de acordo com essa lei, realmente, o uso pode desenvolver e o desuso pode fazer o indivíduo diminuir a característica. Se uma pessoa quebra uma perna, ela fica com aquela perna paralisada durante um período de tempo, sua perna que não está quebrada fica com a musculatura volumosa e aquela que estava quebrada, que ele usou pouco, a musculatura regrediu, ela adquiriu característica. Mas essa característica adquirida ele não vai transmitir. O indivíduo que ele tiver não vai nascer com a perna fina ou outra grossa. Até porque foi uma modificação somática. Se ele fizer exercício físico, a musculatura volta a desenvolver de novo, sem problema nenhum. Então, essa é o grande problema da característica. Então, existe a transmissão das mudanças para os descendentes de acordo com a ideia dele. Qual é o problema? O problema é que uma característica pode ser adquirida, mas ela não pode ser transmitida porque a transmissão, para transmitir, tem que ser modificações nos genes dos gametas. Claro, é do século XVIII, então não havia conceito de genética, até porque ele começou a ser definido a partir do século XX com as leis de Mendel e, mais precisamente, depois da identificação da estrutura do DNA em 1953. Então, um outro exemplo seria a cor verde dos gafanhotos. Então, por que o gafanhoto é verde? De acordo com essa lei, é porque para ele se esconder dos predadores, ele ficou dizendo, nossa senhora, eu vou ficar verde. E aí ele ficou verde, passa despercebido e adquiriu a característica para poder sobreviver, reproduzir e transmitir para os seus descendentes. Claro que não é assim que acontece a modificação. Muitas vezes o ambiente realmente provoca alterações no indivíduo, mas eles não podem transmitir, porque as modificações têm que ser a nível de genes. A outra teoria que a gente trabalha é a teoria de Darwin, né? Então ele trabalhou com duas leis também, a lei da seleção natural e a lei da transmissão, ou a lei da origem das variabilidades. Então, a principal dela, que é base da teoria moderna da evolução, que a gente chama de neodarwinismo, é a lei da seleção natural.
Segundo ela, tá, que baseou-se naquela ideia de Thomas Malthus, né, o malthusianismo, segundo Thomas Malthus, ele dizia que a população cresce em progressão geométrica, de forma exponencial, enquanto que a produção ela cresce em progressão aritmética. Ou seja, uma em razão de 2 multiplicando e outra em razão de 2 somando, por exemplo. Então, uma cresce de forma mais lenta, que é a produção do alimento, e uma cresce de forma mais alta, exponencial, que é a quantidade de indivíduos. Segundo ele, haveria uma disputa extrema, uma fome excessiva, porque teria mais gente do que alimento no ambiente. Então, baseando nessa ideia, ele supôs a explicação para essa teoria. Segundo ele, a população ela é infinitamente grande e tende a crescer ainda mais. Ela tende a se reproduzir, ela tende a aumentar o número de indivíduos da espécie, tá? Das populações. Só que dentro desse crescimento, os fatores ambientais vão se tornar limitados. Sendo os fatores ambientais limitados, haveria uma disputa, uma luta. Essa luta, gente, é um problema. Quando se trata luta, o cara pensa que é briga. Certo? Então, luta pela sobrevivência por um fator ambiental em comum, é o que na ecologia a gente vai chamar de sobreposição de nichos ecológicos. Então, no momento que há muitos indivíduos de uma mesma espécie e até mesmo de espécies diferentes, procurando e tendendo a obter os mesmos fatores ambientais, não tem jeito, vai haver disputa. Essa disputa vai fazer com que apenas os indivíduos com características mais adaptadas fiquem, sobrevivam e reproduzam, mantendo suas características, e aqueles que não têm características tão bem adaptadas tendem a reproduzir menos, deixar menos descendentes e tender a assumir desse ambiente. Claro, a longo prazo, não é de uma hora para outra. Certo? Então, a população cresce, há uma disputa por fatores ambientais, e a partir daí há uma seleção do ambiente. Então, o ambiente acaba selecionando, não forçando como no primeiro caso. Ele acaba selecionando os caracteres já existentes de uma forma que aquele que está mais adaptado fica e o que está menos adaptado ou menos apto seja eliminado. Não é a lei do mais forte, como muita gente trata, que é um erro crucial para a ideia dele. Quando se trata do mais forte, por exemplo, se fosse o mais forte sobrevivendo, a espécie humana teria sido eliminada há muito tempo, que a gente não é forte, a gente não é rápido. A gente tem uma característica que é mais vantajosa, ou algum conjunto de características, que nos torna mais vantajoso em viver no ambiente. Por exemplo, o ambiente está difícil, a gente modifica o ambiente para a gente. A gente faz adaptação, porque a gente tem possibilidade de produzir e elaborar tecnologia com o cérebro bem desenvolvido e produzir a tecnologia com a estrutura física, corporal em nossas mãos. Então, a ideia do mais forte não vale. Lagarto e leão são totalmente diferentes. O lagarto fraco e o leão muito forte. Mas os dois vivendo num ambiente como num deserto, eu aposto no lagarto que ele sobrevive. Não que ele seja mais forte, mas ele é mais adaptado. Certo? Então, esse conceito mais forte, ele não é corretamente aplicado na maioria dos textos. Para quem for ler o livro de A Origem das Espécies de Darwin, vai ver que ele trabalhou mais com alguns exemplos na seleção artificial, né? As variações de pombos, as variações de processo de raciação de cavalos. Então, com base nessas ideias e exemplos da natureza, como durante a viagem que ele fez no Beagle, pelo continente americano, sul-americano, né? no litoral brasileiro, nas Ilhas Galápagos, que grande parte dos exemplos deles são das Ilhas Galápagos, tá? Como os tentilhões, que eu vou mostrar uma figura depois para vocês. Então, baseando-se nessa ideia, ele propôs a ideia da seleção natural, certo? Então, todas essas informações aqui foi o que eu comentei com vocês. Trabalhou com a seleção sexual, também um fator importante na seleção sexual, principalmente nos indivíduos vertebrados, tá? Pássaros, mamíferos, de uma forma geral. Essas informações que ele colocou, o que ele acrescentou, ele chegou nesse conceito de seleção natural. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor visualizado. Então, numa população, os indivíduos apresentam diferenças, certo? Tem que ter diferenças entre os indivíduos, e vai ter, evidentemente. A gente sabe por que vai ter, né? Quais são os fatores que identificam essa variabilidade de uma população? Que tipo de reprodução é importante para isso? Reprodução sexuada, porque mistura genes. Tá? Recombinação genética que acontece na formação
dos gametas, lá no crossover dos cromossomos, tá? Nas mutações suaves, nas mutações na sequência de base nitrogenada, que permite com que o código genético seja modificado ou a sequência genética seja modificada e o código faça uma produção de uma proteína nova. E essa proteína nova define uma característica mais perfeita para aquele momento ambiental. Não para sempre, mas para aquele momento ambiental. Certo? Não é que o indivíduo está adaptado para a vida toda, porque o ambiente muda e a partir do momento que o ambiente muda, a seleção também ela pode se tornar diferente. Então, a ideia dele foi essa. Numa população existem diferenças, a população cresce mais rápido do que a produção de alimento ou de fatores ambientais, há competição por alimento, espaço, acasalamento, nesse caso aqui seria a seleção sexual, os indivíduos mais aptos sobrevivem e reproduzem deixando descendentes, e aqueles que não são, serão eliminados. Não é que ele vai morrer na hora, tá, gente? Porque às vezes, por exemplo, na seleção sexual, muitas vezes tem briga mesmo do macho, né? Para disputar para a fêmea. Mas às vezes é só o canto, às vezes é só a beleza, às vezes é só uma dança exótica lá, o erotismo animal baixando nos bichos lá, para poder atrair a fêmea e fazer o processo de acasalamento e reprodução. Então não é que o indivíduo vai ser eliminado no ato, certo? Mas que se ele não reproduzir, se ele não deixar sua carga genética, a característica dele vai desaparecer. Então ele vai sumir do mapa evolutivo, certo? Lembrando que um processo desse não é de hoje para amanhã, não é em um ano, é a longo prazo. Por isso que a gente diz que a evolução ela é gradual. Tá? Muita gente fala em saltacionismo e tal, mas a grande parte do processo, evidentemente, foi algo gradual, lento, passo a passo, o ambiente modificando, os indivíduos sofrendo modificações e, a partir daí, ocorrendo a seleção. Então, de onde é que surgiam essas diferenças aqui? Segundo Darwin, que aí é o erro da teoria dele, segundo Darwin, é porque ele trabalhava até com o conceito da pangênese, né, para a formação dos indivíduos. Ele trabalhou com a origem da variabilidade a partir de questões de indivíduos, para se adaptar, sofriam mudanças físicas, como as aves pernaltas. Para não molhar as penas, esticavam as pernas e aí adquiria característica. Então, aquela que tinha perna curta tinha menor chance de capturar o alimento, aquela que tinha perna mais longa entrava mais fundo na água e aí conseguia pegar alimento com maior facilidade, que era o erro. Tá? Então, o erro da teoria de Darwin é a origem da variabilidade. Mas, para ele, o ambiente seleciona a variação. Tá? Lamarck, o ambiente forçava a mudança, que teria que ser transmitido, que era um erro, e para ele existem as diferenças, que serão selecionadas. E essas diferenças é o ambiente que seleciona. O ambiente, gente, pode ser um predador, o ambiente pode ser um parasita, o ambiente pode ser um competidor, o ambiente pode ser a falta de determinado tipo de alimento. Tá? Então, a partir do momento que as modificações ambientais vão acontecendo, o indivíduo vai sendo, ou a população vai sendo selecionada a partir de seleção de indivíduos. Indivíduos ficam com características, têm características que permitem com que eles sobrevivam e reproduzem, e outros serão eliminados. No caso da girafa, para a gente ter um grau de comparação, lembra lá, né? Lamarck forçava, esticava e adquiria. Segundo ele, é porque tinha girafas de tamanhos diferentes. Tá? Não que ele explicou isso, não que ele utilizou esse exemplo, mas esse exemplo é utilizado para comparar as duas teorias. Então, havia girafa de pescoço pequeno, médio e grande. Mas no ambiente, aquela que tinha pescoço mais longo tinha maior chance de capturar ou pegar o alimento na parte de cima, média e baixa. É claro que a gente sabe que hoje, esse tamanho do pescoço da girafa não está relacionado com o alimento, né? Está relacionado com o método de acasalamento. A disputa entre os machos para poder acasalar é brigando, batendo o pescoço. Então, aquele que tiver o pescoço mais firme, normalmente ganha, reproduz e mantém aquela característica, pescoço mais forte e mais longo. Tá? Mas, de qualquer forma, foi um exemplo utilizado, tem que ter a variação. Em relação à cor verde, muitas vezes você pode encontrar um gafanhoto na parede de sua casa pintada de branco. Gente, se você observar um gafanhoto verde pintado de branco, eu vejo com facilidade, o predador também. Então, se ele ficar ali, ele vai ser devorado. Então, ele procura um lugar que se torne um ambiente mais calmo para ele, geralmente da cor que ele tem. Às vezes o gafanhoto não é verde, às vezes o gafanhoto é cinza, um vermelho. E aí ele vai para um portão pintado de cinza, manchado de ferrugem. Que aí ele passa despercebido, tranquilamente. A gente muitas vezes percebe isso aí no dia a dia. Tá? Então,
não é que ele está ali porque ele ficou verde para ficar na grama. Na verdade, ele é verde, tá? A origem dele genética lá, e ele na grama se torna despercebido e aí não se torna uma presa fácil, não é incomodado, fica por ali, está tudo bem para ele. Então não é o ambiente que mudou a cor dele, ele foi para ali porque o ambiente permitiu que essa característica um ambiente mais vantajoso para que ele fique ou que incomode menos a presença de um predador. Aqui foi a comparação que eu fiz com vocês, né? Para aquela questão de é o mais forte ou mais rápido? Não é a questão de ser mais forte, é a questão de ser mais adaptado, certo? Bom, então outra ideia que a gente tem a respeito desse fenômeno é que dois pesquisadores, Darwin e Wallace, na verdade eles trabalharam com exemplos semelhantes, só que Darwin, por exemplo, ele colocou o seu trabalho primeiro, divulgou seu trabalho, apresentou seu trabalho primeiro, o Wallace colocou seu trabalho depois. Mas os dois fizeram trabalhos muito similares. Se o Wallace tivesse colocado seu trabalho primeiro, então a gente hoje conheceria com a lei do Wallacismo, tá? Não do darwinismo, que seria a proposta inicial. Mas dentro do trabalho de Darwin, ele lançou ideias e exemplos de Wallace lá no seu livro Da Origem das Espécies, no volume final, né? Aquele que ele foi para divulgar na comunidade científica. A primeira apresentação mais simples, a segunda apresentação ele colocou o Wallace citando os trabalhos dele, tá? Mas eles trabalharam não juntos, trabalharam com exemplo totalmente diferente, muito distante, sem comunicação, porque a comunicação no século XIX era muito pequena, muito vagarosa, que era por meio de cartas, mas de qualquer forma também o Wallace trabalhou com o exemplo de uma seleção natural agindo sobre os corpos. Bom, então o que eu falei para vocês dos centilhões são esses aqui, esses indivíduos, encontrados em várias ilhas do arquipélago de Galápagos, e todos eles muito parecido com o ancestral que estava presente lá no continente. Então, o que ele percebeu é que cada estrutura de bico dessas aves estava extremamente especificamente adaptada a um tipo de alimento de cada ilha. Uma que tinha grãos, outra que tinha mais insetos, outra que tinha fuligem ou insetos nas rachaduras de árvores. E isso daqui, na verdade, foi uma fuga de competição, tá? Um processo de especiação a partir de uma fuga de competição. Havia variabilidade dos centilhões, então aqueles que tinham adaptações ou modificações corporais surgidas a partir da modificação genética, não de acordo com o que Darwin trabalhou, ele foi fixando em determinadas ilhas porque tinha maior chance de sobreviver e de reproduzir. Não é que ele foi para lá e se modificou lá. Ele tinha modificação e encontrou um ambiente que favorecia a sua sobrevivência e a sua reprodução. Então, os problemas das duas teorias, no lamarckismo, características adquiridas não podem ser transmitidas, a modificação para ser transmitida deve ocorrer nos gametas. Por exemplo, se você cortar, tá? Foi feito esse exemplo aqui, cortou a cauda do camundongo sucessivas gerações, e sempre o camundongo surgia com a cauda longa, tá, gente? Identificando que não tem possibilidade de uma característica adquirida ser transmitida. No darwinismo, o grande problema dele foi a origem das variações, tá? Lembrando que ele desconhecia os conceitos de genética de Mendel, genética moderna, e explicar a variação por meio do uso e desuso nessa origem da variabilidade, tá? Então, problema desse, característica adquirida não pode ser transmitida, e no darwinismo, problema da origem da variabilidade. A outra teoria, a gente vai trabalhar como teoria moderna, o neodarwinismo. Mas aí, para não ficar um vídeo muito longo, fica para a próxima aula, certo? Então, gente, agradeço a paciência de vocês aí. Tomara que tenha passado informações suficientes para vocês se aprofundarem nos livros. Ok? Valeu, tchau e até a próxima aula.